não teria uma razão de ser. Na noite de hoje nós teremos a abertura artística a cargo do Daniel, com o grupo vocal A Caminho da Luz, de Barbacena. Mas antes nós vamos convidar os nossos companheiros para compor a mesa. Em nome do Seifa, Wanda e José, do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, a Emilce Timóteo, do Centro Espírita João Batista, o próprio João Batista, na sequência, então, nós vamos ter a abertura artística, depois nós vamos pedir a Márcia para proferir a prece inicial e depois nós vamos apresentar para vocês o nosso expositor da noite. Então, com o momento, Daniel. Boa noite a todos. É com muita alegria que, mais uma vez, nós participamos da Semana Espírita de Santos Dumont, com o convite aí dos queridos amigos Marcos e Carlos. Muito obrigado pela oportunidade. Yeah.
Essa música agora que vamos apresentar, todas têm o intuito de evangelizar. Esta agora é a passagem do Evangelho do Filho Perdido, de Ludwig van Beethoven, e a adaptação da letra da professora Carissa. Disse Jesus, ó
Vamos orar. Aproveitando, Senhor, dessas vibrações maravilhosas que foram derramadas sobre cada um de nós, queremos, de alma ajoelhada, te agradecer em primeiro lugar pelo dom da vida, por podermos estar aqui nesta noite, em busca da tua mensagem, que ilumina nossas vidas, nossos corações, nos tornando mais forte para vencermos as dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia, nos tornarmos pessoas melhores, para que desta forma, fortalecidos pelo teu amor e tua luz, começarmos a transformação
dentro de nós e posteriormente, Senhor, devagarzinho, podermos transformarmos o espaço em que nos encontramos. Te pedimos, Senhor, imensamente, envolva cada um de nós, que a partir de hoje possamos daqui com um propósito mais forte, mais verdadeiro de te seguirmos e de nos transformarmos e ajudarmos a todas as pessoas. Queremos te pedir pelos nossos irmãos que não puderam se fazer presente fisicamente na noite de hoje, que eles também possam ser agraciados com as tuas vibrações. Envolva o irmão responsável pela palestra da noite de hoje, que ele possa transmitir com fidelidade os teus ensinamentos, para saciar a nossa sede da tua mensagem. Envolva, Senhor, a toda a humanidade que passa por momentos difíceis, que deste local possam sair luzes e ir em todos os cantos e recantos do universo, consolando e fortalecendo a cada irmão que sofre nesse momento. Muito obrigada, Senhor, por tudo, pela confiança em nós, por podermos estarmos participando deste momento no nosso planeta. Muito obrigada e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Nós só gostaríamos de ressaltar a lembrança da feliz coincidência, aspas, porque esse auditório, ele recebeu o nome do professor Mota. E quem teve a oportunidade de conhecê-lo nessa encarnação, ele era um músico, regente, e ficou muito feliz, com certeza, dessa apresentação na noite de hoje. E então nós vamos passar a palavra para Humberto Schubert Coelho, que é professor de filosofia, atualmente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós somos privilegiados, porque estamos atualmente na condição de aluna dele. E ele também é autor, tem aqui os seus livros, para depois, quem quiser ter a oportunidade de adquiri-los, ele mesmo poderá trazer uma panorâmica melhor sobre as obras. E ele hoje estará discorrendo para nós sobre o tema Filosofia Perene, que é o título de um dos seus livros. É a quem nós convidamos nesse momento para que faça uso da palavra. Bom, eu vou tentar falar daqui. Boa noite, gente. Eu agradeço muito o convite, essa oportunidade também de estar aqui em Santos Dumont pela primeira vez para falar para um público espírita. E nós vamos, essa noite, aproveitando o ensejo da Semana do Livro, falar sobre um dos nossos livros. O primeiro, Genealogia do Espírito, trata do desenvolvimento histórico da personalidade humana, num aspecto mais individual, enquanto que o segundo também trata do desenvolvimento histórico já das filosofias e das religiões, das mensagens espirituais que as civilizações ao longo do tempo em vários países e épocas foram registrando em seus contatos com o mais alto. Então, para contar a história do livrinho da direita, né, nós vamos ter primeiro raciocinar a respeito da formação da mente humana. A mente humana começou pela primeira vez a esboçar tentativas de explicar o transcendente, seja no caso Deus, o sagrado, o divino, ou no caso também entidades espirituais menores, forças da natureza mais simples, e a relação naturalmente do ser humano
com essas forças, a imortalidade, a moralidade, o possível intercâmbio entre o ser humano e as entidades espirituais, ou até com Deus, e também a relação do ser humano com forças naturais mais básicas, que no começo eram entendidos como magia, animismo e outras formas mais ritualísticas, mais simples de captar ou moldar e manipular as energias que o perispírito e o espírito são capazes de manipular. Então, muito bem. A atual arqueologia, existe uma ciência de nome exótico chamada a arqueopsicologia, ou psicologia arqueológica, que justamente tenta analisar através daqueles caquinhos de vasos e pequenos instrumentos, pequenas ferramentas deixadas pelos homens das cavernas, como eles pensavam. Então, é uma ciência altamente especulativa, muito precária naturalmente, mas que já obteve enormes avanços, comparando os instrumentos e os estilos de vida de civilizações pré-históricas. Então, essa arqueopsicologia chegou à seguinte conclusão, de que antes do Homo sapiens, nós, os outros hominídeos, como Homo erectus, Homo habilis, Neandertal, eles tinham 4 tipos de inteligência básica. A inteligência física, né, que era basicamente aquela forma de lidar com objetos inanimados, uma pedra, um galho, um tronco. Você pode sentar no tronco, mas você também pode pôr fogo, você também pode dar com ele na cabeça de alguém. Então, o ser humano muito primitivo, ele já sabia que o mesmo objeto tem diferentes usos, mas que aquele objeto ele é inanimado, por exemplo. A inteligência biológica já lida com outras dimensões da fenomenalidade natural, porque a nossa capacidade, de hominídeos pré-humanos, há 300, 500 mil anos atrás, de perceber, capacidade de perceber que seres vivos interagem conosco, que ao morrerem eles se tornam objetos inanimados, quando você vai lá tirar couro, presas, garras, carne, etc. e tal, mas que enquanto estão vivos precisam se alimentar, tem psicologia, interagem com a gente, tem emoções, né? Mesmo que muito básicas, e você não pode lidar com o ser vivo da mesma forma como você lida com um objeto inanimado e assim por diante. O terceiro tipo de inteligência, a naturalista, é aquela inteligência que diz para nós que se está armando chuva, a gente deve se vestir apropriadamente, levar um guarda-chuva, pensar em onde vai estar daqui a uma hora e assim por diante. O homem primitivo precisava muito disso, porque ele tendo roupas muito simplórias, muito ruins, poucos instrumentos, pouco abrigo, ele precisava calcular muito bem os períodos de chuva e estiagem, nos lugares onde há gelo e neve, ele precisava calcular muito bem a chegada de nevascas e também o fluxo de manadas que às vezes o ser humano caçava, estavam muito regulados por esses fenômenos naturais e ambientais. E quarto tipo de inteligência que nós, os nossos antepassados, temos é a inteligência social. É a capacidade de perceber que algumas pessoas estão fazendo uma cara ruim para mim, então eu preciso mudar o meu comportamento. Eu não posso ir por essa linha porque as pessoas estão me dando feedback, uma resposta negativa pela expressão ou pela fala, né? Ou então as pessoas estão com um aspecto receptivo, então eu vou tentar justamente vender uma proposta, né? Atrair elas para o meu time, para a minha tribo e assim por diante. Então essa inteligência que faz com que a gente consiga interagir com o outro e saber quem que é o líder do bando, ou então qual é a relação entre essas duas pessoas, só por expressões, tom de voz e assim por diante. Então, com o surgimento do Homo sapiens, há 120 mil anos atrás, esses 4 tipos básicos de inteligência que não se comunicavam, começam a se comunicar e as fronteiras entre elas começam, inclusive, a se borrar, né? Então, o Homo sapiens, que somos nós, os únicos animais
da natureza que conseguem combinar essas 4 formas de inteligência, eles conseguem fundir o conhecimento social com o natural. Então, o ser humano ele olha para o céu, vê que está armando chuva com relâmpagos, ouve trovões e ele infere: puxa, isso é uma cara feia. Será que tem alguém bravo comigo? Né? A seca já dura 1 ano. É uma seca feroz, cruel, impiedosa. Quem está com raiva de mim para me enviar uma seca tão cruel? Né? Com certeza as entidades que estão lá controlando a natureza não são boas, são as más. Né? Quem sabe não alterna, numa época do ano as flores nascem e os animais saem da toca, os passarinhos começam a cantar. Isso deve ser um momento de alegria para os deuses, um momento de satisfação. Ou os deuses da primavera são felizes, enquanto que os do outono são tristes e amargurados, porque as coisas elas fenecem, morrem, os animais entram em hibernação. Então o ser humano começa a fazer comparações abstratas, simbólicas, que já não tem a ver diretamente com o que está acontecendo, mas que são invenções da mente, alegorias, metáforas, né? E ele consegue olhar para um objeto e fazer comparações com seres vivos, olhar para um ser vivo e fazer comparações com objetos, fazer comparações entre o meio ambiente e um objeto, ou o meio ambiente e a sociedade, a psicologia das relações interhumanas. Então, com o desenvolvimento dessa abstração e desse simbolismo, o ser humano começa a fazer cultura. Por volta de 80 mil anos atrás, surgiram as primeiras efígies, estatuetas, né, com corpo humano e cabeça de leão, cabeça de touro, de peixe, de águia, simbolizando justamente um indivíduo, né, mais ou menos humano, humanoide como nós, mas que tinha propriedades e características desses animais, que totemicamente ou simbolicamente eram ali representados só pela cabeça. Surgem também estatuetas, um pouco depois, 50 mil anos atrás, surgem estatuetas com corpo de animal, ou vários animais, um cavalo com asas, um leão com uma cauda de escorpião e uma cabeça de águia, coisas desse gênero, mostrando justamente que o ser humano observava as características dos animais e ia tirando essas características e atribuindo a esses seres sobrenaturais, né? Cabeça de leão, porque é bravo, é o rei da selva, etc. e tal. A cauda é de escorpião, porque é mortal, é perigoso, né? Mas tem asas, ou seja, consegue se mover muito rápido, né? É um ser aéreo, viajante, alguma coisa mais ou menos assim. Então, através desse processo de abstração, o ser humano vai criando uma cultura muitíssimo mais complexa do que aqueles seus camaradas, os hominídeos das cavernas, sem a capacidade de abstração. Então, surgem no Egito, por exemplo, diversas edificações cujo propósito não é mais abrigar pessoas, nem comida, nem ferramentas. São os templos. Também na Babilônia e na Mesopotâmia, os zigurates, que são aquelas quase pirâmides em degrauzinho, né? São edificações muito trabalhosas que gastam vidas, né? Milhares e milhares de escravos morrem para levantar essas grandes edificações de pedra que não servem para nada. Ou melhor, não tem nenhum propósito prático, material. Não serve nem para abrigo, nem para defesa, nem para estoque de nenhum produto. Só tem propósito religioso. Só tem propósito político. Então, os filósofos, eles estabelecem esse período como o período de surgimento do espírito, simbolicamente. Porque o ser humano é capaz de fazer enormes sacrifícios
sem obter nenhuma vantagem do ponto de vista evolutivo, né? A própria lei da evolução fica num impasse diante desse detalhe, porque ela diz que todas as ações de qualquer animal, toda a mutação física ou comportamental ou psicológica de um animal tem única e exclusivamente o propósito de garantir a sua sobrevivência, né? E qual é o propósito de sobrevivência que tem um templo, ou um prédio de governo, ou um monumento, uma estátua de um guerreiro, de um herói, de um santo? Não tem nenhum propósito evolutivo, não tem nenhum propósito de sobrevivência, não gera nenhum lucro. A economia, a sociologia também não conseguem explicar ao certo o porquê de esses fenômenos humanos que não geram nenhuma vantagem para ninguém serem repetidos. Então, os filósofos classificam como sendo o aflorar de uma consciência espiritual no ser humano. Nós começamos a nos preocupar com ideias, com coisas abstratas, ao invés de coisas puramente vantajosas, utilitárias ou práticas para o nosso dia a dia. Então, aí surge também a religião no seu sentido espiritual, porque anteriormente nós tínhamos religiosidade xamânica, relações mágicas com o meio ambiente. A gente faz um procedimento ritualístico e torce para o resultado ser favorável, ou seja, para os espíritos atenderem ou para os deuses atenderem o nosso pedido. Enquanto que no florescer da civilização espiritual surgem também as religiões morais, não apenas mais mágicas e que se preocupam com uma intermediação para curas apenas ou para obter certas vantagens, mas religiões que têm uma preocupação em regrar o comportamento, em perguntar o que nós precisamos fazer aqui em vida para que depois da morte a gente tenha uma situação melhor. Como exatamente é a nossa vida após a morte? Então surge uma série de filosofias e de especulação religiosa a respeito do destino das almas. E nós vamos ver em vários países o nascimento do hinduísmo e de técnicas espirituais muito avançadas para lidar com essa nova forma de meditação. Nós vamos ver na China, concomitantemente ao mesmo tempo, surgimento de filosofias, uma naturalista, outra mais social, que são o taoísmo e o confucionismo, né? O taoísmo vai pregar o contato do homem com a natureza, a saída da sociedade como caminho de espiritualização, né? Então os taoístas vão explicitamente dizer que quanto mais nós nos afastarmos da sociedade, que é toda corrompida, né? A maioria das pessoas é ruim, então ao ter mais contato com pessoas e com a sociedade, pior você tende a ficar. Nós devemos partir para o eremitério, para o contato com a natureza, em vida meditativa e contemplativa, e com a natureza reaprender os caminhos da naturalidade e da divindade. Os confucianos, ao contrário, eles pensavam exatamente o oposto, que o auge da vida na Terra era a vida em sociedade, a vida urbana, e que justamente o santo, o religioso, o indivíduo espiritualizado, ele devia mergulhar no engajamento social e político. Ou seja, ele deveria preferencialmente se tornar funcionário público ou político, administrador da sua cidade, do seu reino. E os confucianos, inclusive, dizem o seguinte: o paraíso, né, ao contrário do nosso, que é feito de anjinhos lá, jogando arca e aquelas bem-aventuranças todas de que se fala no Velho Testamento, também um pouco no Novo Testamento, o paraíso confuciano, ele é feito de uma série, uma fileira daqueles prédios, igual aqueles prédios de Brasília, né, de funcionários públicos, de repartições públicas, cheias de funcionários carimbando, protocolando documentos o dia inteiro. E numa repartição, as pessoas pensam a respeito da organização dos insetos. Olha, temos aqui muitos grilos. Isso é um problema sério, porque os grilos vão desequilibrar a prosperidade das lavouras. Precisamos expedir aqui um pedido urgente
para que a repartição dos pássaros produza mais pássaros e assim equilibre esse temporário excesso de grilos. E assim passa para o prédio do lado, que é o prédio dos pássaros, um pedido para aumentarem a produção de pássaros para que eles venham a comer os grilos. Então, dessa forma, a estrutura espiritual garante o equilíbrio cósmico, né? E garante através de uma intervenção direta de engenharia e de uma quase que burocracia espiritual. De vez em quando, Confúcio diz, um desses funcionários que gastam todo o seu tempo caritativamente cuidando do planeta Terra, eles dizem o seguinte: olha, a coisa está muito ruim, está tudo muito desregulado no mundo humano. Precisamos mandar um funcionário dos bons lá para a Terra para que organize um setor, pelo menos, ou vários setores da atividade humana, ou ensine para os seres humanos novas técnicas, novas tecnologias, novas leis, para que a vida volte ao seu equilíbrio normal e prospere. E Confúcio dizia: eu sou um desses funcionários públicos, né, que faz parte da administração espiritual da Terra, e eu encarnei exatamente com o propósito de ajudar os seres humanos a reencontrarem o caminho da virtude. Então, mensagens que, por trás de um pano de fundo alegórico, que a gente observa que às vezes é um pouco simplista, trazem grandes e importantes verdades, porque já nos ensinam diversas coisas vitais a respeito do relacionamento entre o plano espiritual e o plano material. E lembram a nós seres humanos, imagine isso 2.600 anos atrás, né? Uma época com certeza muito bárbara, muito selvagem, em que os povos da Europa todos invariavelmente andavam com tangas de pele ou completamente pelados, só com uma capa de pele por cima dos ombros, né? E Confúcio estabelece que os chineses todos, né, trabalhadores braçais, soldados ou funcionários públicos, seja lá o que fossem, comerciantes, deveriam abotoar até o alto do colarinho, até a manga, se portar como cavalheiros, né? Fazer a sua higiene pessoal diariamente, cuidar do bom saneamento, não só da sua casa, mas da cidade, para que houvesse um sistema de escoamento dos dejetos feito pelo serviço público, que houvesse bibliotecas públicas, e também estabelece o serviço de concursos, porque Confúcio diz: um rei não pode escolher arbitrariamente, né, porque ele não é Deus, qualquer pessoa que ele julgar apropriada para ser ministro ou para ser o seu funcionário. Ele precisa estabelecer regras justas e que, através do estudo, os diversos concorrentes vão poder alcançar ou satisfazer para se tornarem agentes públicos, né? Então, esses avanços são espetaculares se a gente considerar o estado do planeta na época em que eles foram feitos, né? Exatamente nesse momento em que Confúcio está vivo na China, Buda faz uma reforma profunda da religiosidade indiana, criticando duramente os rituais e as infinitas superstições dos indianos, né, que até hoje dão extremo valor a joias, ouro, prata, nos serviços espirituais, né? Regras e protocolos diversos de alimentação, regras e protocolos diversos de comportamento, gestos manuais, vestimentas, né? Então Buda foi uma espécie de reformador protestante, né, para os hindus, que vai criticar todo esse aparato exterior e vai fomentar uma espiritualidade mais pura, mais psicológica e moral, né? Ao mesmo tempo também, por volta de 550 a.C., Sócrates começa, ainda muito jovem, a sua pregação, falando sobre a reencarnação, sobre a comunicabilidade com os espíritos, sobre o uso das faculdades
da consciência de cada um de nós no julgamento daquilo que é certo e daquilo que é errado, e não a confiança irrestrita e ingênua em textos ou na tradição ou na palavra autorizada de quem quer que fosse, poeta, profeta, sacerdote ou governante. Então Sócrates, contra isso tudo, dizia: cada um deve usar as luzes da sua própria consciência para avaliar aquilo que é o seu dever nesse mundo. E mais, cada pessoa possui um espírito guardião que, se ela souber escutar, informa muito corretamente, com muita precisão, a respeito do encaminhamento que a sua vida deve levar. Então ele dizia: eu mesmo dou ouvidos sempre irrestritamente ao meu daimon, né? Que é o espírito em grego, e que depois o catolicismo, num gesto de ódio a essa tradição grega de contato com os espíritos, perverte o nome daimon em demônio, né? E diz justamente: olha, os gregos, eles têm a prática de falar com os demônios, né? Ouvem vozes demoníacas e que são completamente proibidas, né? Somente a igreja pode julgar os fenômenos espirituais. Leigos, né, como nós que não somos sacerdotes, não podem, devem evitar a todo custo esse tipo de relacionamento com forças sobrenaturais, né? Então, em 500 a.C., em 600 a.C., nós vamos ver ao mesmo tempo no Egito, na Índia, na China, na Gália com os druidas, na Grécia e em Israel. Estamos aí mais ou menos na época de Daniel e de Elias, que são profetas muito importantes também, né, e que vão trazer a cultura israelita para da oralidade e da contação de histórias para o texto, fazer as primeiras organizações da Bíblia mesmo, o Velho Testamento que nós conhecemos. Então, todas essas impressionantes transformações espirituais são anunciadas ao mesmo tempo e vão se desenvolvendo muito nos 500, 600 anos posteriores, até o advento do nascimento de Jesus, que já chega ao mundo que conhece a espiritualidade. Um mundo em que as pessoas não podem alegar que nunca ouviram falar sobre a imortalidade do espírito, ou sobre a justiça divina, ou sobre a lei moral que deve reger os nossos comportamentos e até as nossas intenções. O Espiritismo diz que essa fase de 500 anos entre o surgimento dos grandes expoentes religiosos e espirituais em várias culturas e o nascimento de Jesus era exatamente uma preparação para que a humanidade conseguisse conceber corretamente, receber ao máximo, na melhor das suas potencialidades, o ensinamento de Jesus, né? Acontece que, assim como ocorreu com Buda, com Sócrates ou com Confúcio, também com Jesus há um desnível imenso entre o mestre e os discípulos. Esse é um problema ao qual nós todos estamos condenados na Terra. Buda era um iluminado, ele atingiu através da meditação a iluminação final do Nirvana. Seus discípulos, nenhum conseguiu atingir a iluminação. Eles atingiram níveis menores de clareza mental, de inspiração e iluminação mental, que já são chamados de pequenos nirvanas, mas não atingiram a iluminação do mestre. E, portanto, pouquíssimo tempo depois da morte de Buda, não chegaram a passar muitos anos, houve uma grande briga entre os seus discípulos e a separação completa até hoje das grandes duas escolas de interpretação do budismo, né? A mesma coisa acontece com Sócrates, que é um autor que também, como Buda e Jesus, não deixou nada escrito, e muito pouco após a morte dele, haviam 10 escolas completamente diferentes e contraditórias de interpretação do pensamento de Sócrates. E até hoje a gente não sabe ao certo
qual era esse pensamento e o que exatamente Sócrates queria, porque os seus discípulos, mesmo que a gente confie mais em Platão, que é o mais famoso, que deixa mais textos registrados, nós não podemos ter certeza absoluta de que Platão é o intérprete correto todas as vezes em relação a todos os assuntos. Pode ser que em relação a alguns temas, Xenofonte ou próprio Borges, que era um adversário da época, e outros sejam intérpretes melhores. Né? E com Jesus acontece a mesma coisa. Isso está registrado no Novo Testamento a partir da grande briga que houve entre Tiago, Pedro e Paulo. Né? E nós sabemos que houve conflitos desde o nascimento do cristianismo a respeito do que exatamente Jesus queria dizer. E isso porque a gente estava lidando com os apóstolos que conviveram com Jesus, ou com apóstolos recém-chegados e discípulos recém-chegados como Paulo e Estevão, que aprenderam o cristianismo todo com os apóstolos. Né? E mesmo assim há conflitos, há divergências de opinião e de interpretação muito grandes e que continuam até hoje. E ao longo da Antiguidade, da Idade Média e da Modernidade, nós vamos ver seitas, cultos, igrejas cristãs inumeráveis e que vão apontar umas para as outras como sendo interpretações completamente erradas. As nossas são as corretas, as de vocês são distorcidas, heréticas ou ilegítimas do cristianismo. Então nós não aprendemos a mensagem talvez principal desses grandes fundadores de tradições espirituais, que era justamente a sua capacidade, estava na sua capacidade de agregar essas pessoas tão diferentes. Como Jesus agregava Tiago e Pedro e João e Mateus, né? Pessoas com personalidades e tendências diametralmente opostas muitas vezes. Como Buda agregava os seus discípulos, que também tinham personalidades muito diferentes, e conseguia cativar, ganhar a admiração, o respeito e até a devoção dos seus discípulos. Como Sócrates conseguia reunir esses 10 fundadores de escolas completamente diferentes e todos eles se juntavam aos seus pés para ouvir as suas palavras com total devotamento e admiração, e achavam todos que Sócrates era a referência máxima do ser humano perfeito, né? Do ser humano mais realizado intelectualmente e moralmente que já existiu. Então, esse é o grande segredo dos espíritos puros, dos espíritos realmente amadurecidos, e que os discípulos diretos que conviveram com eles não são capazes de absorver, não são capazes de reproduzir. Né? Nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem Tiago, nem Mateus, nem Tomé conseguem transmitir para suas comunidades esse poder de integração e de agregação que Jesus tinha. Claro, são pessoas também extraordinárias, são pessoas especiais, são sábios, são santos, e mesmo assim não fazem jus à mensagem dos seus mestres. Como nós podemos pretender, então, não sendo apóstolos, discípulos diretos, não tendo nem a sabedoria, nem a pureza moral desses grandes discípulos, como nós podemos pretender ter uma versão correta do espiritismo, ou do cristianismo, ou da verdade espiritual? Seria uma loucura, né? Uma vaidade ensandecida, se nós pretendêssemos ter essa verdade exclusiva, ter essa superioridade que muitas vezes nós espíritas nos atribuímos sobre as outras religiões. Na medida em que nós nos separamos delas e as inferiorizamos e olhamos do alto, como se nós tivéssemos a verdade e a razão e eles fossem primitivos, inferiores e pobres, nós nos equivalemos e nos comparamos a todas as outras seitas, todas as outras igrejas que, com a morte dos seus mestres,
se tornam fratricidas e rompem os laços de intercâmbio, de amizade e de diálogo com os seus semelhantes. E ao contrário, na medida que nós conseguimos respeitosamente conviver e dialogar com as outras fés, com as outras filosofias, com as outras perspectivas, sem concordar com tudo e sem acolher as práticas que nós consideramos erradas, mas valorizando a expressão de fé alheia, valorizando, como o Livro dos Espíritos diz, que toda crença é sagrada e digna de respeito e que deve ser tratada dessa forma, né? Como uma expressão de amor e de busca de espiritualidade de um grupo de seres humanos que tem naquela religião ou naquela filosofia a expressão compatível com seus interesses, com o seu grau de consciência, com a sua forma de interpretar os fenômenos espirituais mediúnicos, né? Então, essa é a grande lição da filosofia perene. Primeiro, a mensagem espiritualizante, ela está em todas as culturas e em todas as épocas. Se nós atentamos bem para o fluxo da história, nós vamos encontrar mensagens espiritualizantes em todos os países, claro que às vezes travestidas, né, de uma forma muito simplória, supersticiosa, ou com uma alegoria que não nos agrada, com vários deuses, entidades às vezes muito humanizadas, muito simplistas, tudo bem, mas essas expressões são sempre oriundas de uma inspiração espiritual, que aquelas comunidades pode ser uma tribo Yanomami, ou pode ser um grupo de pessoas num país até desenvolvido, mas cuja tendência é mais materialista, mais econômica, preocupação é científica, tecnológica. Então as pessoas têm uma mensagem o quê? Política, né? Elas recebem inspiração divina por meio de sociólogos, políticos, pensadores econômicos que vão tentar melhorar aquela sociedade sem falar em Deus, né? E o conjunto de todas as expressões espirituais, que são sempre as expressões de melhoria da humanidade, de moralização, de elevação do nosso pensamento, de apuração do nosso sentimento, esse conjunto é a obra dos espíritos. Essa é a verdadeira filosofia dos espíritos, não é só a que está no livro que Kardec compilou, né? Esse é o resumo, é a chave de leitura. A obra dos espíritos são os milhões de livros que compõem as bibliotecas do mundo afora, porque todos eles, ao serem escritos com boa vontade, são inspirados. São todos dos espíritos, né? Toda ideia progressista que desenvolve tecnologias, que melhora a vida social, econômica, que diminui o sofrimento, que inspira, anima e eleva através da arte, né? É toda a obra dos espíritos. E exatamente isso nos disseram pensadores católicos como Santo Tomás de Aquino, pensadores protestantes como Kant, né, Hegel, né? Vão dizer que há múltiplas e infinitas expressões do mundo verdadeiro, do plano divino, para as nossas mentes, que organizam de acordo com a cultura, de acordo com a época, de acordo com as nossas capacidades, uma tradução dessas inspirações para a necessidade mais imediata, mais premente que nós temos no momento. Então, percorrendo o desenvolvimento da vida espiritual na Terra, nós vamos chegar ao Renascimento, que, de acordo com informações inclusive mediúnicas, é o despertar da maturidade na Terra. Porque até então nós temos esse mecanismo dos grandes mestres, que vêm de outros mundos, que vêm do plano superior, encarnar, a sua mensagem não é acolhida nem pelos seus discípulos corretamente, muito menos pelos condiscípulos, rapidamente pervertida. Então só no Renascimento, ou seja, 2000 anos exato
do nascimento da religiosidade, da espiritualidade, ali com Confúcio, com Buda, com Elias, né? Só depois desses 2000 anos nós vamos começar a ver os nativos do planeta Terra, né? Nós elaborando os primeiros pensamentos realmente espiritualistas. E a partir desse período do Renascimento nós temos a Reforma Protestante, que foi um grande grito de liberdade da religião contra o poder temporal, material, político e econômico da Igreja Católica Romana, que hoje é uma versão muito melhorada do que existia em 1500, porque justamente foi contida, né, na sua ânsia de poder totalizante. Então, na época, a Reforma Protestante foi o movimento espiritual maior que veio trazer liberdade individual, para que cada um de nós buscasse a sua forma de leitura, né? O pastor, hoje em dia culturalmente também quase divinizado como sacerdote, a quem a gente atribui poderes especiais, o pastor para Lutero, para Calvino, não era sacerdote, era um indivíduo que estudou as Escrituras e vai passar aquilo que ele estudou para a comunidade. De quem depende o caminho espiritual, a vida cristã e a salvação da alma? De você. Né? Assim dizia Lutero. Né? A vida espiritual depende exclusivamente do fiel. Em hipótese nenhuma do pastor, em hipótese nenhuma da igreja. A igreja é uma comunidade de crentes. Né? É uma reunião. Ela não é a mãe, ela não é a fonte, ela não é garantidora da vida espiritual de ninguém. É o indivíduo que garante a sua vivência cristã, a sua transformação moral, sua reforma íntima. E, na sequência do progresso, nós vamos ver que Giordano Bruno, pouco depois, fala sobre a diversidade dos mundos habitados, sobre a reencarnação, e é por isso queimado na fogueira. Né? A pior coisa, a mais herética que Giordano Bruno disse, é que todas as estrelas do céu podem ser, quem sabe, não sei, podem ser sóis como o nosso, iluminando e aquecendo uma chuva de planetas que gira em torno delas. E esses planetas, quem sabe, não sei, não estou garantindo nada, mas quem sabe, alguns desses planetas não são habitados por seres inteligentes, diferentes de nós. E é claro, eles não podem ter a palavra de Deus e as ideias de Deus reveladas por Jesus Cristo, que foi uma pessoa que nasceu aqui na Palestina, no planeta Terra. Lá, nesses outros planetas, um outro grande líder espiritual, um outro grande mestre, revelou a existência de Deus, a imortalidade da alma e as leis morais. Né? E por conta disso, dessa declaração, Giordano Bruno foi torturado por 1 ano, seguidas vezes, e depois queimado vivo. E nas sessões de tortura, que eram muito agoniantes, né, enquanto enfiavam agulhas debaixo das unhas, né, martelavam os testículos, né, queimavam a pele com ferro quente, colocavam naquela mesa que distende os membros até abrir as articulações do joelho, do cotovelo, dos ombros, dos pulsos, dos calcanhares, né, em dores completamente insuportáveis. Os bispos não resistiam, os torturadores, né, e pediam para sair da função. Né? É demais, não aguento, né? Eu achei que ele ia pedir desculpas em algum momento. Ia confessar que errou, que se enganou, pedir desculpas, porque em qualquer momento que Giordano Bruno tivesse dito eu errei, me desculpem, ele teria voltado para casa. E ele passou 8 sessões de tortura ao longo de 1 ano, sem pedir desculpas à igreja, sem dizer eu errei. E quando um dos seus últimos torturadores, chorando, implorou para ele, por favor, diga que você está errado, para que a gente possa parar essa tortura, porque para nós também é uma tortura termos que fazer isso com você. Ninguém quer continuar te torturando. Ele diz, infelizmente eu não posso dizer isso, porque não é verdade. E o meu compromisso não é com humanos, né? Meu compromisso é com Deus.
e depois disso ele foi levado para a fogueira. Né? A mesma coisa quase aconteceu com Jan Hus, embora ele não tenha passado por sessões de tortura, também foi para a fogueira cantando um hino, né? E abençoando os seus perseguidores, os inquisidores que fizeram o processo e levaram ele para a fogueira. Né? Em outras épocas posteriores, Spinoza, Kant também enfrentaram a cultura estabelecida, não com essas consequências tão violentas, mas com ameaças de perderem os empregos. Para falar de um Deus que não era pessoal e que não era uma personalidade humana, e se infinito, estava vivo em todas as coisas, inclusive vivo dentro de nós mesmos, Spinoza foi expulso e condenado pela sua comunidade. E na condenação vinha escrito exatamente o seguinte: malditos sejam os seus pais, malditos sejam os seus avós, malditos sejam os seus filhos, netos e bisnetos, se os tiver. Maldito seja todo aquele que falar com ele, todo aquele que comerciar com ele, comprar o produto do seu trabalho. Né? Maldito é o lugar onde ele vive e os vizinhos que aceitarem se mudar para o lado dele. Né? Isso é uma maldição, meus amigos. Né? Assim que a gente, quando não gosta de uma pessoa, a gente fala. Né? E assim disseram, a comunidade judaica de Amsterdã publicou um documento amaldiçoando oficialmente Spinoza e decretando que nenhum judeu jamais poderia ter contato com ele novamente. Então ele viveu uma vida de profunda solidão, né, trabalhando como polidor de lentes e respirava aquele pó de vidro. Na época não tinha essa consciência, morrendo precocemente de uma forma também muito desagradável, né? E toda essa solidão, todo esse ostracismo que ele viveu, essas perseguições muito duras pelas quais Spinoza passou em nome de Deus, para que ele pudesse ter o direito de acreditar em Deus da sua forma, e não da forma como a sinagoga, a comunidade religiosa da época, queria obrigá-lo a acreditar. Né? Nós temos inúmeros exemplos, eu não tenho mais tempo de trazer aqui todos os exemplos. Né? Ibn al-Arabi, por exemplo, um pensador muçulmano, cria a seguinte metáfora. Né? Ele, em meditação, ele aprendeu técnicas meditativas do yoga, né? Que veio lá da Índia, e ele morava na Espanha. Olha só a distância, né? Sei lá, 7, 8 mil quilômetros de distância. Ele se sentava da forma como os yogis se sentam e meditava constantemente em Deus, né? Falando o nome de Deus, Allah e tal, o dia inteiro, né? E também era um filósofo, ficava pensando a respeito da criação do universo, da imortalidade da alma, do livre-arbítrio, etc. e tal. Em determinado momento ele teve um sonho em que o espírito dele em meditação se levantou do corpo, subiu muito e lá nessa região elevada teve o contato com os 3 criadores das 3 grandes religiões do livro: Moisés, do judaísmo, Jesus e Maomé. Então Moisés veio lhe inspirar, ele entendeu isso sem nenhuma palavra, né? Moisés veio lhe inspirar o respeito à lei. Maomé, o criador do islamismo, veio inspirar o amor a Deus, né? O respeito incondicional a Deus. E Jesus veio inspirar ele o amor aos outros seres humanos, né? E enxergar Deus no outro, através dos outros seres humanos. E aí, Ibn al-Arabi transforma isso numa metáfora muito rica e, a partir daí, começa a pregar que não existem religiões, né? Que existe Deus e que existem os emissários de Deus, que descem à terra de tempos em tempos para dizer o que eles vislumbraram no plano mais alto, e que existem nós, que fazemos religiões porque nós não entendemos corretamente os emissários de Deus, então nós simplificamos as palavras deles num pacote de teorias, de regras, quase sempre um pouco repressivas e autoritárias,
que nós obrigamos os outros de preferência a seguir, e nós não. Então, essa é a mensagem da filosofia perene. É o pensamento espiritualista que perpassa as várias gerações, os vários séculos no desenvolvimento da cultura humana. Nós podemos enxergar as mesmas ideias da grandeza de Deus, da beleza de Deus e da criação, da perfeição da justiça divina, de que nós, entendendo a justiça divina, não devemos nos queixar e nos revoltar com os reveses da vida, de que devemos, ao contrário, bendizer e agradecer aos momentos difíceis como oportunidades de crescimento, as leis morais que refletem aquilo que Deus quer e espera de nós no comportamento que nós vamos levar para as nossas comunidades ou diante dos outros indivíduos. Então, todas essas coisas são pensadas por múltiplas culturas, claro, em graus diferentes de perfeição. Nem todas as mensagens espirituais são idênticas. A origem é a mesma, mas às vezes o emissário, o profeta, o receptor da mensagem, ele tem menos condições, menos clareza, menos maturidade para passar aquela mensagem. Então, sim, as religiões elas têm diferentes níveis de clareza, de profundidade, mas elas são todas filosofias, inclusive, não só as religiões, pelo menos tentativas de aproximação do ser humano com a realidade transcendente. E, nesse sentido, todas devem ser muito respeitadas e amadas. Eu agradeço muito novamente a Deus, em primeiro lugar, que nos trouxe aqui essa noite, e a organização do evento, em segundo lugar, por essa importante oportunidade de oferecer à cidade esses momentos de reflexão e, acima de tudo, esse momento de lembrança de que o livro é a ferramenta fundamental para a nossa evolução intelectual e moral. Porque no livro estão os ensinamentos tanto dos santos quanto dos gênios. Então nós podemos nos livros encontrar as experiências e os diálogos, os pensamentos das almas purificadas emocionalmente, sentimentalmente, moralmente, e também os pensamentos e as intuições das pessoas mais adiantadas intelectualmente. Então vamos realmente celebrar com muita gratidão o benefício do livro espírita nas nossas vidas. Muito obrigado. Eu acredito que agora ficou mais fácil para aquelas pessoas que às vezes me enganam. Carmen, por que levantar 5 horas da manhã e depois retornar em casa somente 7 horas da noite? Para a gente ter momentos como esse. E com um privilégio maior, porque de 2 horas e meia, às vezes 3 horas seguidas, a gente usufruiu disso aí. Aí fica fácil de entender. Nós vamos agradecer então a presença de todos, ao Sol de Barbacena, que nos abrilhantou também à noite. E lembrando que quem adquirir os livros hoje também tem a oportunidade de poder receber o autógrafo, né, já que o autor está presente. Quem não adquirir hoje, o desejar durante a semana, ele vai deixar conosco alguns exemplares que vão estar à venda no container, lá no Calçadão. Okay? E amanhã nós prosseguiremos a nossa programação com o Luciano Alencar, da cidade de Barbacena. Também teremos a abertura artística, cartaz, amanhã para você. E o Luciano, para quem já conhece, vai estar amanhã tratando para nós sobre a temática do século. Então é interessante também nós estarmos aí cientes do que está acontecendo nesse sentido. E agora nós vamos então partir para o encerramento da noite de hoje, uma vez mais agradecendo a presença de todos. E como nós sabemos que a oração é no sentido de gratidão, nós indagamos, estamos todos satisfeitos com a noite de hoje? O nosso propósito é de sairmos daqui melhores e tentarmos colocar em prática no nosso viver, no nosso questionamento, aquilo que
a mensagem de hoje nos trouxe como auxílio? Essa é a nossa proposta? Então, nós fizemos a nossa prece de encerramento. Que saiamos em paz e que amanhã possamos estar aqui novamente.